Fala galera, estamos aqui de volta e hoje a gente vai finalmente revelar os segredos de tudo que a gente está falando sobre trabalho, energia cinética. A gente vai unir, né, essas duas pequenas áreas do nosso estudo hoje, né? Então vamos lá, vamos começar logo, vamos à obra. Nós temos aqui que nós já estudamos sobre trabalho, que nós vimos que ele é uma força, né, quando coloca o deslocamento, e a unidade dele é o Joule. Também nós acabamos de estudar sobre energia cinética, na verdade qualquer tipo de energia, e a unidade também é Joule, só que trabalho e energia parecem coisas tão diferentes, né? Trabalho é quando você pega uma força de acordo com a equação e vai, né, aplicando essa força por um deslocamento. E quanto a energia é uma coisa muito mais holística, né? Aquela coisa de energia, aquela coisa que faz o bicho se mexer e tal, a energia cinética no caso. E quando você olha para as equações, são equações relativamente diferentes, né? Nós temos aqui que é só a força, né, em Newton, deslocamento em metros, e aqui nós temos a massa em quilos e velocidade, que é em metros por segundo, né? Então nós temos aqui esse fator ainda de 1/2. Então, de onde vem esse 1/2? Por que tem que ser a metade? Não pode ser isso tudo? Como é que a gente sabe que tem que ser a metade? Tudo isso a gente vai ver agora nesse vídeo, então se prepare. Então, gente, vamos começar. Nesse vídeo aqui, eu não vou usar muito número, mas a gente vai perceber por que é que trabalho e energia cinética, apesar de parecerem tão diferentes, tem essa semelhança. E vocês, se não sabem ainda, podem se surpreender. Vamos imaginar, então, que nós temos a situação seguinte. Nós temos aqui uma caixa e que tem uma força F que vai ser aplicada nela, né? Tudo ok. Essa força F vai deslocar ela por esse deslocamento ΔS. Ou seja, essa força F vai realizar um trabalho. Tudo ok? Até aí a gente lembra disso, né? Agora, vamos lembrar de uma coisa. De acordo com Newton, a gente sabe muito bem que a força é igual a massa vezes a aceleração. A definição disso quer dizer que quando você aplica uma força em uma massa, ela sofre aceleração. E o que quer dizer aceleração mesmo? É quando a velocidade vai variar com o tempo. Em outras palavras, além de fazer um trabalho aqui, isso que a gente acabou de estudar, mas você já sabia muito bem antes, de acordo com Newton, que além de fazer esse trabalho aqui, a força também vai aumentar a velocidade desse bicho. Ou seja, se você vai empurrando algo assim e depois para, mesmo que você pare de aplicar força, se for só essa força que estiver agindo no caso aí, né, aquele corpo que você empurrou vai continuar se movendo depois disso, mesmo que ele tivesse parado. Então você vai variar a velocidade dele. Ok? Até aí? Tudo bem. Agora, a questão é o seguinte, ele vai ter uma velocidade. Se ele vai ter uma velocidade agora, significa que ele vai ter o que também? Energia cinética. Não foi isso que a gente aprendeu recentemente? Que a energia cinética é quando o corpo de massa tem alguma velocidade. Então, de repente, aqui agora ele tem energia cinética. Então, veja só, já começou a se conectar. Ele estava aqui paradinho, né? Supondo que ele estava parado, então ele não tinha energia cinética. Aí você fez um trabalho e ele ganhou velocidade. Porque da lei de Newton que você sabe que trabalho gera aceleração, que gera velocidade. E se ele tem velocidade agora, quer dizer que ele tem energia cinética. Então a gente já pegou as duas pontinhas do mistério. Vamos então agora trabalhar um pouco nisso. A questão é, lembra dessa equação aqui? Essa é aquela que nós aprendemos lá quando a gente estava estudando cinemática, a equação de Torricelli, que é uma equação que relaciona a velocidade final e inicial, aceleração e deslocamento. Ou seja, ela não se importa muito com o tempo, e isso é bom porque a gente não está lidando muito com o tempo aqui nesse assunto, é mais deslocamento. Então aqui, observe, eu posso reorganizar essa equação para ficar assim, ó. A aceleração vai ser igual a velocidade ao quadrado menos inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes o deslocamento. Entendeu? Então agora eu sei que a aceleração pode ser escrito assim, no caso de uma força constante. Aí o que acontece? Eu sei que o trabalho é a força de deslocamento e a força é igual a massa vezes a aceleração. Até aí tudo bem. A gente vai então agora fazer o quê? Vou pegar essa equaçãozinha aqui e colocar no lugar da aceleração, porque é a mesma coisa. Aí agora fica assim, que o trabalho é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2ΔS, multiplicado por ΔS. Já percebeu aqui que nós temos multiplicação e divisão por ΔS. Significa que a gente pode cancelar ele, vácuo. Aí nós temos agora essa equação que você já deve estar percebendo onde é que a gente está indo. Nós temos que o trabalho, olha só, começamos com isso aqui, força de deslocamento. Onde a gente já está? Que trabalho é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Se eu reorganizar isso aqui, eu vou ter isso aqui, ó, distribuir o m, né, da massa para os dois lados, a gente vai ficar assim. Trabalho vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2, menos mvo ao quadrado sobre 2. Mas, gente, espera aí. mv ao quadrado sobre 2 é o que mesmo? Energia cinética.
Então, eu estou dizendo aqui, nesse caso, que o trabalho, na verdade, isso tudo que a gente falou de trabalho, que é empurrar uma força, na verdade ele pode ser entendido, ele deve ser entendido de uma forma mais simples e até mais bonita, que é simplesmente isso aqui, que o trabalho, saiu um 2 aqui, errado, eu vou até riscar aqui, não existe esse 2, que o trabalho, ele é simplesmente a variação da energia cinética de um corpo, a energia final menos a energia inicial. Então, isso aqui é o boom da nossa vida. Aí você pensa, então é por isso que os dois são joules. Sim, é por isso que os dois são joules. Trabalho é simplesmente a variação de energia, a mudança de energia cinética de um corpo. Então, por exemplo, se eu fiz um trabalho aqui, suponha que, vamos colocar nomes aos bois aqui, se eu fiz, por exemplo, se eu coloquei uma força aqui de 1 Newton e eu andei ele por 9 metros, fiz o quê? 9 joules de trabalho. Significa que ele vai simplesmente ter uma mudança de energia cinética de 9 joules. Aí você vai ver, tipo, se for um trabalho, lembra que a gente aprendeu esse trabalho resistente, o trabalho que vai ajudar, o trabalho que é nulo, isso vai ajudar porque vai mostrar que se o trabalho for potente, quer dizer que ele vai aumentar a energia cinética do corpo. Se o trabalho for resistente, quer dizer que ele está tirando a energia cinética do corpo. Em outras palavras, o que vai fazer o trabalho, a energia de um corpo mudar não espontaneamente, vai ser o trabalho. Esse trabalho, então, que a gente aprendeu essas últimas aulas, que vai, e a força, deslocamento e tal, parecia um monte de número que não tinha muita conexão, agora faz sentido, porque a gente agora sabe que a energia é o trabalho. Trabalho é energia. Se ainda está um pouco difícil de entender essa parte, vamos só lembrar de uma coisa, ó. A gente lembra, um exemplo que eu gosto de usar é o seguinte, a gente lembra que existe uma coisa na física chamada de posição, a gente usa o S para representar, posição que ela é dada em metros, né? Posição é dada em metros, ok? A gente também sabe muito bem que na física existe algo chamado de deslocamento, que também é dado em metros. E o deslocamento é simplesmente a variação da posição final menos inicial. Então, isso justifica o trabalho, a mesma coisa. A única coisa que muda é porque a gente bota outro nome, né? Trabalho. Em vez de falar simplesmente variação de energia, a gente coloca outro nome. Parece que é outra coisa, mas não é. Então, entendam que desde o começo, aquele assunto de trabalho não era um assunto desconexo. Eu estava falando de energia desde aquela hora. Sempre estive falando de energia. E agora, toda vez que vocês virem trabalho, vocês vão pensar, peraí, esse trabalho está mudando a energia cinética daquele corpo, daquele sistema. E a gente vai poder associar os dois por meio desta equação aqui. Muito bem, galera. Então, para finalizar, tem algo que vai fazer o arremate desse assunto, é o seguinte. A gente acabou de ver que o trabalho, ele não é que ele só pode ser, ele literalmente é a variação na energia cinética de um corpo. Então, nós podemos derivar algumas consequências disso, né? A primeira consequência é justamente isso, né? A gente vai entender que um corpo que sofre um trabalho, ele vai variar, vai ganhar ou vai perder energia cinética. Então, você pode imaginar isso, que o trabalho, ele vai, por exemplo, na situação de que um corpo ele está parado, você realiza um trabalho, como a gente fez o exemplo, ele vai ganhar velocidade, então vai ganhar energia cinética. Também pode ser que um corpo esteja se movendo e você realiza um trabalho resistente nele e ele vai perder energia cinética e vai parar. Então, você está entendendo mais ou menos o que acontece. Agora, veja só, essa definição aqui nos leva à definição de energia. Aqui a gente falou de energia de maneira muito holística, muito global, assim, energia é aquela coisa que move a gente, mas vamos pensar matematicamente o que é energia. A gente pode entender energia, não matematicamente, mas fisicamente, como uma capacidade de realizar um trabalho, ou, em outras palavras, como uma capacidade de fazer alguma coisa, basicamente. Então, isso aí explica basicamente tudo. Quando a gente fala que um corpo tem energia, quer dizer que aquele corpo pode fazer muita coisa, pode fazer um trabalho grande. Lembra que a gente estudou no outro vídeo sobre a questão da bala? A bala tem muita energia porque ela pode fazer muito trabalho. Quando ela perfura uma parede, ela realiza um trabalho. Quando ela empurra alguém e derruba, ela realiza um trabalho. Um carro também tem energia porque ele pode realizar um trabalho, ele pode bater em você e te arrastar por muito tempo. Então, isso aí é trabalho que ele está fazendo. Agora, se a bala estiver devagar, ela não vai conseguir fazer nada disso, porque ela não tem energia, não tem capacidade de realizar o trabalho. Assim como um carro bem devagarzinho também não vai, apesar de ser um carro, mas é bom não ficar na frente, mas não vai conseguir realizar a mesma coisa que ele realizaria com velocidade. Ou seja, energia é a capacidade de você realizar o trabalho. Quando você ouvir falar então assim,
fulano realizou um trabalho de 10 joules sobre aquele corpo. Significa que aquele fulano, ele ou adicionou ou ele retirou 10 joules de energia daquele corpo. E quando você ouvir falar, por exemplo, que aquele corpo está se movimentando com 1000 joules de energia, significa que aquele corpo ali está com a energia suficiente para realizar um trabalho de 1000 joules. Aí você pode ver que trabalho é. Quando ele se chocar com alguma coisa, ele vai conseguir, tem essa capacidade de realizar 1000 joules de trabalho, se tudo acontecer bem. Então, gente, é isso aí. Para a gente arrematar esse assunto, vamos entender que trabalho e energia são praticamente a mesma coisa. Trabalho é só a variação de energia e energia nada mais é do que a capacidade de realizar um trabalho. Espero que isso fique bem claro. Isso é assunto de Enem e eu estou sentindo que vai cair esse ano, então fique atento. A gente se vê então no próximo vídeo. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com os amigos, colegas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.